te faz. TV Momento é feita pra você que sabe o que quer. É diversão, informação pra você em qualquer lugar. Informativo, variedade, a melhor cobertura local. TV Momento é feita pra você. TV. Estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, canal 14. Estamos ao vivo nesta quinta-feira para trazermos notícias, para trazermos um tema relevante para a nossa reflexão, para falarmos a respeito da doutrina espírita. O programa Presença Espírita, que completa no início do ano de 2017 uma década de existência, trazendo sempre a visão espírita, a visão dos bons espíritos sobre vários aspectos da nossa existência na Terra, como ter uma boa vida e não uma vida boa, como comportarmos de maneira cristã nos desafios, nos grandes desafios da nossa vida, como manter a fé robusta diante das dificuldades que nós enfrentamos. Enfim, o programa Presença Espírita leva as respostas, mas sempre instigando a que você também leia os livros da codificação, que você estude os assuntos e também reveja os nossos programas no YouTube e também as reapresentações aqui pela Rede TVM na semana. É bom rever, né, Ayrton? Às vezes fica alguma coisa que a pessoa não pegou muito bem, né? É sempre uma oportunidade de, às vezes, retomar algum tema que ficou, alguma dúvida. Então, é sempre bom a gente buscar, às vezes, novas informações. Se não deu tempo de assistir no dia, então assistir a reprise do programa. Então, é sempre uma oportunidade de entrar em contato com novos entrevistados que trazem outros pontos de vista, agregando sempre novos conhecimentos, né? E hoje, Ayrton, seria o nosso programa especial de perguntas e respostas. É a última quinta-feira do mês de outubro. No entanto, como estamos aí prestes a comemorarmos o Dia de Finados, no dia 2 de novembro próximo, hoje nós vamos fazer um programa especial abordando esse tema. Finados, o velório, o estado psíquico de um ambiente onde se faz, então, as últimas homenagens àquele corpo que serviu de instrumento para o espírito. Nós vamos falar também a respeito da situação no cemitério, por que algumas pessoas passam mal lá junto aos túmulos, como também é o ambiente psíquico, os espíritos estão ali, não estão ali, e passar para vocês a visão espírita desse momento que todos nós passaremos, apesar de muitas vezes nós acharmos o tema um tanto triste, um tanto lúgubre, mas é a realidade da vida, e a doutrina espírita tem uma visão mais aberta, que nos dá serenidade. É difícil falar da morte, Ayrton? Bom, nós não deveríamos, lógico que não devemos, né, como a doutrina espírita nos coloca, vivermos em função da morte, mas é preciso que nós a encaremos com absoluta naturalidade, ou seja, a gente entende que é um processo biológico, natural, mas a doutrina espírita nos explica que morrer nada mais é do que desencarnar, ou seja, quando o espírito não se liberta da matéria, o espírito é cativo do corpo físico, então rompe-se em definitivo os laços que unem o espírito ao corpo, e o espírito então retorna à sua pátria original, a pátria dos espíritos, o mundo dos espíritos. Então, o processo de morte biológica
é um processo de todos os seres vivos. Então, nós acabamos nos desprendendo. Até na semana passada nós falávamos sobre os sonos e os sonhos. É um processo de emancipação da alma. Mas, no momento da morte, ocorre aquela emancipação definitiva. Então, a alma que ansiava pela liberdade agora a tem de modo definitivo. Então, lógico que a morte causa muito receio, muito pesar para muitas pessoas, justamente por causa dessa dúvida sobre a imortalidade, né? Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Então, nós precisamos, de certa forma, educarmos-nos para a morte. Vivermos em função da vida, mas educarmos-nos também para encararmos esse processo inevitável. Mas falando, por exemplo, Silvia, em termos, por exemplo, de velório, né, invariavelmente nós falamos da morte, e falar da morte causa um certo receio. E muitas pessoas temem a morte, mesmo tendo esse conhecimento a respeito da imortalidade, muitas pessoas ainda guardam o medo da morte. Né? É verdade, Ayrton. E essa preocupação, sobre o destino da alma após a morte do corpo físico, não é uma preocupação do homem do século XXI, não. O homem milenar, o homem do Antigo Egito, os hindus, os gauleses, os próprios romanos, que tinham o politeísmo, não acreditavam no Deus único, portanto não tinha ainda essa noção que temos hoje da religiosidade. Eles tinham já essa preocupação de qual o destino da alma após a destruição do corpo físico, usavam de muitas metáforas, de um entendimento um tanto distorcido, mas já se preocupavam com isso, sim, e nós também, que vivemos agora até mesmo com as instruções e orientações dos bons espíritos, dos espíritos superiores, nós nos preocupamos. Ora, o medo da morte, ele faz parte do instinto de conservação, de preservação da vida, presente em todas as criaturas do mundo. O que seria de nós se não tivéssemos o temor da destruição do nosso corpo, que o nosso corpo fosse machucado, destruído, ferido? Isso faz com que nós não nos lancemos a aventuras, a situações perigosas que poderiam destruir esse corpo. É um medo natural. Mas, do outro lado, existem pessoas que têm medo da morte por causa da sua própria consciência, que, sabedora das leis da vida, das leis de Deus, não as aplica na existência terrena. Devem, para a contabilidade divina, apresenta muitos débitos diante das leis universais, sabe então de antemão, mesmo intuitivamente, de que não irá para um bom lugar no outro lado da vida. Então temem a morte, temem esse medo dessa passagem. E também as próprias religiões cristãs, algumas delas, que pregam para as crianças, desde tenra idade, a questão do inferno, a questão do purgatório, a questão dos demônios atormentando as criaturas numa fogueira eterna. Isso gera cristalizações mentais, mentalizações e ideias dessa situação como sendo verdadeira, e os crentes acabam ficando verdadeiramente apavorados diante do momento da morte. Mas esse momento do velório, esse momento do caixão, é um momento também para a gente pensar muito no valor do corpo, né? Exato. Que é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos oportuniza para essa vida na Terra, que a gente deve preservar e cuidar muito bem, não é, Ayrton? E isso, aliás, a gente vai encontrar, por exemplo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, uma mensagem do Espírito Georges, que tem como título Cuidar do Corpo e do Espírito. Então, é lógico que nós temos que alimentar a alma dos valores enobrecidos, do conhecimento, dos sentimentos nobres, mas entendendo que nós somos espíritos encarnados e não podemos esquecer dos cuidados com o corpo, não só dos cuidados com a higiene, com os cuidados com as questões das atividades físicas, né, com a nossa alimentação, mas também com relação aos demais cuidados, com a preservação da saúde, né, a utilização, quando necessário, dos medicamentos, evitar, por exemplo, os excessos, os vícios, né, que acabam por minar as nossas energias. Porque se nós pensarmos em desencarnação, o que provoca a desencarnação não é
a vontade do Espírito, mas é a morte do corpo que provoca a sua libertação. Então, nessa mensagem, o Espírito, George, alerta para a necessidade de cuidar de ambos, não desprezar o Espírito, como querem os materialistas, também tampouco macerar o corpo, como os ascetas. É preciso o equilíbrio, né? Cuidar de ambos, alimentando então o Espírito e cuidando do corpo, para que, estando, por exemplo, em estado de saúde, o Espírito consegue manifestar-se da sua potencialidade, e ele é justamente o instrumento da sua transição terrena para que ele possa possamos viver as nossas experiências e assim alcançando o progresso para o qual viemos nessa existência. Daí então a importância do cuidado com o corpo, porque senão, Silvia, essa ausência de cuidados pode redundar em processos, talvez, de antecipação do processo desencarnatório, como alerta-nos a doutrina espírita, mensagens dos espíritos, que às vezes a gente, tendo um período para essa encarnação, acabamos antecipando. Isso é uma realidade, Ayrton, que nós não temos muita noção. Eu vou passar um dado estatístico bastante interessante, nos fornecido por André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mais de 80% dos espíritos que deixam o corpo na Terra chegam ao mundo dos espíritos antes do tempo. Poucos deles são denominados os espíritos completistas, aqueles que chegaram no mundo dos espíritos exatamente na época que eram para chegar. Quando nós encarnamos naquele grupo celular, no útero materno, nós ganhamos uma quantidade de fluido vital que temos de sobra para até o último suspiro na Terra. E quando nós não nos comportamos da maneira com que o Ayrton falava, dos cuidados com o nosso corpo físico, nós vamos gastando esse fluido vital, de maneira que chega um momento, o corpo se desgasta e o espírito não tem mais condições de habitá-lo, e nós desencarnamos e chegamos no mundo dos espíritos com um pouco de vergonha, né, Ayrton? Exato. Por termos chegado lá. O nosso mentor espiritual vai dizer, mas olha, você chegou antes do tempo, né? Você tem uma historinha rápida para contar aí pra gente? Divaldo Pereira Franco fala a respeito gostava e contava para uma história de São Francisco, e entre elas falava de uma história de um diálogo com o Frei Leão, em que Francisco já estava bastante, naquele momento eles oravam, estavam já numa fase de doente, febril. Então Frei Leão diz assim para ele, né, vendo a sua condição: eu conheço um amigo, né, que tem um jumentinho, mas ele é tão amoroso com as coisas, né, com a natureza, com o sol, com a lua, mas com o jumentinho ele coloca tanto trabalho, tanto pesar, tanta carga, e o jumentinho já não está mais aguentando, né? O jumentinho já está quase, né, perecendo, e mesmo assim trabalha arduamente, sem reclamar. Então Francisco pergunta: mas quem é esse homem insensato e sem compaixão? Aí Frei Leão disse: sois vós, Pai Francisco, o jumentinho é o vosso corpo, né? Já porque ele macerava de tanto, né, de toda a sua dedicação. Então aí ele para e pensa, né, no seu organismo, e diz, né, me perdoe, meu jumentinho, de agora em diante eu vou cuidar melhor de ti, né, pede perdão e passa a acariciar o corpo. Mas, né, na narrativa do espírito Eros, através da psicografia de Divaldo, diz, naquela noite ele né, promete esses cuidados, mas no dia seguinte o jumentinho veio a desencarnar, ou seja, o jumentinho veio a morrer. Não deu tempo de tomar os cuidados. Exatamente. Bom, se você quiser saber a respeito desse assunto que nós vamos falar na noite de hoje, o velório, a comemoração dos mortos, dos funerais, desse dia que é comemorado, então, o dia de finados, é só ligar para o telefone 3028-7122 e falar com a Ayrton no Facebook. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Estamos ao vivo nesta quinta-feira pela TVM, e você pode participar do nosso programa ligando para o 3028-7122 ou também pela página no Facebook do Presença Espírita. Então, nesse segundo bloco, nós iniciamos com a sugestão de leitura da semana.
E antes de iniciarmos a nossa entrevista, então nós sugerimos a leitura do livro Sonetos de Vida e Luz, é uma psicografia de Valdo Vieira, um médico que também trabalhou algumas psicografias junto com Chico Xavier. Então são sonetos de temas diversos, de espíritos como Cornélio Pires, Alta de Souza, Cruz de Souza, Manuel de Quintão, João de Deus. Então são vários temas, páginas poemas breves de uma página de assuntos bastante diversos, de leitura bastante agradável, né? Que serve também sempre de reflexão, porque contém ensinamentos dos Espíritos na forma de sonetos. E esse livro também vamos sortear no último bloco do nosso programa. Mas também não só esse, mas como a obra básica de Allan Kardec, A Gênese, o último livro da obra de Allan Kardec, do Pentateuco Kardeciano. E, então, fechando a sua sequência de obras, ele trata que aqui contém a ciência espírita. Ou seja, é um dos livros, talvez, dentre as obras de Allan Kardec, é um dos menos conhecidos. Então, vale a pena estudar também os ângulos da ciência espírita, muito embora ele trate também sobre Deus, o bem e o mal, o caráter da revelação espírita, e depois ele entra tratando sobre a gênese orgânica, a gênese espiritual, e fazendo um paralelo com a gênese mosaica. Mas também trata sobre, aqui nesse livro, sobre os milagres e as curas de Jesus, e finaliza a obra falando dos tempos são chegados, os tempos que se anunciam para a transformação da humanidade, a transformação moral do planeta Terra. Então, a obra sugerida é A Gênese, de Allan Kardec, um livro que vale a pena ser estudado como as outras obras, como o próprio Livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que são os dois mais conhecidos e mais estudados da literatura espírita da obra de Allan Kardec. Nós, nesse programa, estamos tratando, então, sobre o dia de finados, sobre a morte, sobre os funerais. Então, nós vamos, nesse bloco, iniciarmos a entrevista que a Silvia vai conduzir a partir desse momento. Nós estamos recebendo hoje, no programa Presença Espírita, para falar desse tema que o Ayrton falava, o Dr. José Arthur Sgarbi. Ele é médico, otorrinolaringologista, e nas lides espíritas ele é trabalhador e fundador da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, o Cisco de Deus, desenvolve algumas tarefas na casa e também é um dos seus fundadores. Seja bem-vindo ao programa Presença Espírita. Não é um tema muito agradável para a gente falar, como eu dizia no primeiro bloco, mas é importante que a gente fale, né? Seja bem-vindo. Prazer é meu estar aqui, realmente falar sobre o velório e a morte não é confortável, mas faz parte da nossa existência e é algo que a gente conta, a morte é algo que a gente conta com ela o tempo todo e ela faz parte da existência humana, né? Então nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando a ele como é que é o clima psíquico de um velório. Será que o que as pessoas falam, pensam, repercute no morto? Ele está ali presente? A questão da família sofrendo também? Você poderia explicar para nós, então, como que é esse clima espiritual no velório? Sim, o velório, então nós temos que fazer uma dissertação primeiro a respeito dos personagens que compõem o velório, né? Então, o mais importante, que é o finado, é o que faleceu, e sobre ele recai toda a pressão do momento, os familiares, né? Os familiares próximos, as visitas que vão ao velório, né? Aqueles que participam do velório no mundo dos espíritos, que também vêm visitar, dar apoio, ou vêm cobrar alguma coisa já de imediato, né? Então, assim, o ambiente psíquico deste local, deste ambiente, depende muito da fé, da compreensão, da esperança, né, no transcendental. Então, se o defunto, se os familiares não têm nenhuma fé, nem confiança, nem esperança na existência após a morte, eles estão diante do fim. Então é algo bastante desesperador, bastante revoltante, né? Não se encontra nenhum tipo de explicação ou alento para esse momento. E também tem um outro fator muito importante que influencia no velório,
e na morte é o tipo de morte. Né? Então, às vezes nós estamos diante de uma morte que se arrastou, de uma doença que se arrasta, né? Durante um período longo ou um pouco longo, aonde existe a possibilidade do morto, daquele que faleceu, lidar com a ideia da morte, ter o auxílio do mundo dos espíritos e a própria família também ir lidando e ruminando e amadurecendo a ideia da perda. Então daí o ambiente psíquico é sofrível, é de consternação, porém já uma situação mais de conformismo com a ideia. Quando a morte é uma morte abrupta, rompe, principalmente com juventude, né? Uma coisa inesperada, um acidente, um suicídio, um homicídio, então este ambiente tende a ser mais pesado, principalmente se os envolvidos no velório, que é o finado, a família, os visitantes, os que vêm visitar no mundo dos espíritos, tenham ou não a fé, a esperança, né, na existência após a morte e na imortalidade do ser. Então, aí nós podemos montar um monte de situações, né? Nós podemos fazer um monte de enredo aqui. Então, aquele que não acredita na existência após a morte morre, então aquele ambiente para ele está realmente problemático. Agora, o que acontece com a maioria dos espíritos, dos seres que falecem, é que quando morrem, eles passam por uma certa perturbação, porque estavam num ambiente que eles conheciam completamente, né? E são transferidos para um mundo que, de momento, por mais que acreditem e contem com ele é novo. Então existe uma certa perturbação. É como você mudar de cidade, né? Sair de Ponta Grossa, onde nós vivemos, e de repente fomos transferidos para uma outra cidade no Brasil, mas que a gente não conhece. Então a gente tem pavor, né? Então essa situação existe, né? Então existe o sofrimento brutal, um sofrimento menor, desde que esse espírito e os familiares já tenham uma fé, uma esperança, e tenha trabalhado a existência, tenha dedicado a vida, né, para o Cristo e para o bem. Então, trabalhando a vida, o ambiente do velório sempre é melhor. Mas sempre, sem dúvida nenhuma, um momento de muito sofrimento. Isso aí a gente não tem dúvida. Mesmo para os espíritas. Mesmo para os espíritas, porque os espíritas também sofrem essa perturbação. Porque você sai, se for uma morte abrupta, você sai do ambiente que você conhece para um ambiente novo, que as relações físicas, né, que as leis da natureza mudam um pouco. Nós vamos para um estado menos denso, né, onde a mente funciona mais, né? Então, aonde as necessidades podem ser outras, nós saímos de um ambiente que nós conhecemos, da nossa família, da nossa sociedade, e vamos para um ambiente que nós não conhecemos. Por mais que tenha entes queridos que nos estejam acolhendo, nós passamos por um período de perturbação. Nós perguntamos N coisa, onde é que nós vamos ficar, onde é que nós vamos morar, o que eu faço agora, né? O que eu vou desenvolver. Então tem um monte de situações que realmente faz com que esse ser que faleceu se perturbe, não tenha dúvida. E eu gostaria de saber, e são essas questões chegam aqui para nós, se os mortos acompanham os despojos no processo de enterramento, no processo lá do cemitério, eles estão presentes? A rigor, sim, porque assim, nós temos esclarecimento do mundo dos espíritos, inclusive pela lavra do Chico Xavier, que é 72 horas, que demora normalmente para o espírito se desfazer, se desdobrar, né? Se desligar do corpo. Então, normalmente, 99,9% das vezes, o espírito está lá. Mas ele está assim, consciente, lúcido? Pode, aí dependendo do estado desse espírito, ele pode estar lúcido, como pode estar adormecido. Mas que ele está lá, isso não tem dúvida nenhuma que está. Bom, é um assunto instigante, importante, interessante. Se você quiser
fazer alguma pergunta para o Dr. José Arthur Sgarbi, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122, perguntas para o Ayrton, através da nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Nós já vamos para o segundo intervalo, você se apresse aí para mandar as suas perguntas, nós já voltamos com o nosso programa. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos fazendo um programa especial alusivo ao Dia de Finados. A pergunta agora é: qual que é a postura cristã que devemos ter num momento tão importante para aquele que está dentro do caixão? Um momento muitas vezes de reflexão, um momento de recordação de lances da sua vida, as anedotas, as piadas, as brincadeirinhas de mau gosto repercutem lá na mente daquele que está desencarnado, já que tem a grande possibilidade dele estar lá. Muitas pessoas recordam detalhes muitas vezes picantes, muitas vezes alguns desajustes daquele desencarnado, e também alguns endeusam o encarnado, como ele era bom, e a gente sabe que não era. Então todos esses aspectos repercutem na alma. Existe estudos que dizem que no velório é onde o ser humano recebe a maioria dos elogios, né? Nunca ele recebeu tanto elogio quanto na morte. Então no velório é o momento que ele é mais elogiado. Mas assim, lógico que repercute, e tudo depende, quando nós estamos falando que tem o morto, tudo depende do estado moral do morto, né? De como ele encara essas coisas, de qual é o grau dele ao receber essas variações de um velório. Então assim, como nós não sabemos qual é o grau evoluído de evolução que tem o morto ou finado, aquele que está ali sendo homenageado na sua morte, nesse encontro social, né? É melhor que nós tenhamos a postura a mais reta e respeitável possível. Porque assim, nós não podemos arriscar anedotas, piadas, trejeitos, né? Se nós não sabemos como vai o defunto responder, aceitar. É um ato social em que nós estamos todos presentes por causa da morte dele. Então, ele está ali, pode estar consciente ali, vendo tudo que se passa. Então, ele pode não se sentir bem com uma determinada postura de alguém ali. É como se fosse mal comparando uma festa, que você faz um convite na sua festa de aniversário de casamento, e aí você lá começa a perceber que a festa desanda do jeito que você não esperava, e determinadas pessoas que você tinha apreço, respeito, dedicação e tinha como alto grau, desanda a fazer coisas que te decepcionam. Lógico que reflete no defunto, no morto, não tenha dúvida. E como nós não sabemos qual é o grau moral, como é que ele responde, o grau de ofensa, né, que ele pode ter numa ação dessa, nós temos que ter no velório o maior respeito e dedicação possível. E quando nós não estamos mais em condições de manter uma ação, uma atitude respeitável dentro do velório, nós temos que ir embora. Vamos embora. Ficar fazendo o que lá? Então vamos para casa, fazer uma prece, vamos embora. Não precisa ficar presente. Não é o volume do tempo, não é a intensidade que a gente fica dentro do velório que vai nos dizer, que vai dizer para aquele defunto, pelos familiares, o quanto a gente tinha apreço ou não por ele. Então, a atitude do cristão e aquele que entende e sabe que a vida é transcendente, que nós não desaparecemos com a morte, que a vida é eterna, e nós contamos com a presença do defunto ali, nós temos que ter o maior respeito. E a respeito das flores, das velas e da prece, os mortos vivos, eles dão importância à vela acesa, ao buquê de flor, à coroa de flor? Eles levam em consideração a prece que elevamos em favor deles nesse momento? Sim, a prece que é feita realmente de forma honesta, né, é a que melhor atinge o falecido, não tenha dúvida, né? Então, a honestidade da prece, quando você faz uma prece, se despoja de sentimentos ruins, que você se mostra para o defunto, para outra pessoa. Quando você faz uma dedicação, quando você se abre para uma pessoa viva, é um momento extraordinário, né? Vai lá, se expõe, mostra o seu sentimento, o bom apreço que você tem por aquela pessoa, você desmonta, desarma tudo.
Então imagine uma prece para um ser que está passando por uma perturbação, é um alento. O Chico diz que as preces arrombam as portas do céu. Então, assim, lógico que essa é a melhor postura que se faz, né, para um ser que faleceu. Né? Flores, vela, homenagens também tem o seu valor se o finado valorizava isso. E tem o seu valor também para os familiares, porque assim, os familiares estão ali sofrendo, né, uma perda. Às vezes a homenagem, porque as flores, as velas, as homenagens são dedicações, são demonstrações materiais do sentimento, né? Então é a materialização de um sentimento. Então, lógico que tem a sua importância, principalmente se o defunto dá importância para isso, não tenha dúvida, vai favorecê-lo. Agora, se ele não dava muita importância, não vai dar muita diferença, né? Bom, a gente está falando a respeito dos finados e a gente gostaria de saber se os mortos comemoram essa data, né? O Chico Xavier nos explicava que depois do Dia das Mães, finados é o dia de maior movimentação no mundo dos espíritos. Eles comemoram, eles vão ao cemitério. Os espíritas devem comemorar essa data também? Então, nos é dito, a partir do momento que a gente entra em contato com a doutrina espírita, que o mundo que nós vivemos é um reflexo piorado do mundo dos espíritos. Então, se há o dia de finados aqui na Terra, dos encarnados, há o dia do finado, sim, no mundo dos espíritos. Porque é uma manifestação dos que estão encarnados, né? É um dia determinado para comemoração desta data, deste dia, é especial. Então, os espíritos que são os homenageados, né, eles comemoram essa data também. E a pergunta é se eles estão presentes, certamente. A pergunta é se os espíritas também comemoram. Comemoram. E principalmente os espíritas no mundo ocidental, né, que são oriundos da religião cristã, que são derivações da religião católica, certamente comemoram, né? Eu não estou a par, certamente os muçulmanos e as outras religiões, a hinduísta, todas elas têm uma data também. Eu não sei se é a mesma, não posso dizer, mas que o mundo dos espíritos comemora essa data sim. Mas se o morto não está... Se a gente sabe que lá no cemitério só tem o corpo, se muitas vezes os espíritos nem estão lá porque os espíritos superiores dizem que os espíritos não gostam do ambiente também do cemitério, né? Se os mortos não estão no túmulo, por que nós devemos ir lá fazer alguma homenagem? Veja bem, eles até podem estar no túmulo. Se eles tiveram uma relação muito grande com a matéria, foram muito petrificados ainda e eles podem ter uma relação próxima com o cemitério. Tem uns que habitam o cemitério, é um outro programa a respeito disso. Mas normalmente eles não estando lá, mas a família, né, os entes queridos que se preparam, comemoram, vão lá no cemitério, preparam o túmulo, né, limpam, pintam, né, se preparam para esse dia, então eles acabam evocando o espírito. E o espírito pode estar lá, porque vai lá. E pode acontecer do encontro mesmo, ele pode estar lá. Não tem problema, porque nós podemos evocar os espíritos em qualquer lugar. Né? Pensamos neles. E como é uma data comemorativa, uma data que é significativa no mundo dos espíritos, certamente eles podem estar lá. Se eles forem sabedores que a família estará lá, que o ente querido, que a esposa, que filhos, que a avó, que mãe estarão lá, ele vai. Por que ele vai? Por que ele não vai? Ele vai, sem dúvida nenhuma. Agora, não há necessidade de ir. Podemos fazer uma prece, podemos evocar e ter uma reunião doméstica e ele também estar presente. Existem aí as variações, mas certamente o espírito pode estar dentro do cemitério, assim, naquele momento. Não habitar definitivamente, mas como nós vamos até lá para comemorar, visitar, eles podem estar lá presentes na visita. Eu gostaria de, antes de terminar esse bloco, que a gente vai no último agora, mais uma citação de Chico Xavier que dizia: bendito o indigente que entrega os seus despojos físicos na capela solitária ou no necrotério do hospital de uma maneira solitária. O que ele queria dizer com isso? Porque o desencarne às vezes é perturbador, né? Porque
nós estamos... A gente desencarna e tem um monte de pessoas com as mais variadas situações de crença, fé e psiquismo, pode atrapalhar aquele momento, né? Você está desencarnando ali, nós estamos desencarnando, aí uma pessoa fica desesperada, que você tem em grande apreço, que era um arrimo seu, depende de você afetivamente. Então, aquele momento de desespero da pessoa que está viva transtorna o desencarnado, não tenha dúvida. Então, o desencarne solitário, o Chico disse que era bom porque não tem ninguém vivo perturbando, né? É isso. Bom, nós temos ainda algumas questões aqui. Você pode ligar para o telefone 3028-7122, enviar as suas ou perguntar diretamente para o Ayrton também. Nós vamos para o último intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Estamos recebendo aqui o Dr. José Arthur Sgarbi falando a respeito do dia de finados, do velório, das flores, das velas. Por que algumas pessoas passam mal no cemitério? Tem uma relação com o psiquismo dela mesma, né? E também o cemitério é um ambiente que é cheio de misticismo, de mística, né? E também o cemitério é um local que, se houver os espíritos, são os espíritos que estão lá presos, enraizados ainda muito primitivamente com o corpo. Então é um ambiente pesado e sofrível, né? E de bastante sofrimento. Então a pessoa vai lá, às vezes ela auge daquele ambiente, o ambiente do cemitério, mais o lado influenciável e transcendente que existe, e passa mal. Essa é uma resposta interessante. E nós também gostaríamos de saber do José Arthur o seguinte: alguns espíritos nas reuniões mediúnicas, eles relatam que sentem os vermes roendo o seu corpo. Isso acontece na realidade? São repercussões? Por que eles reclamam disso? Porque eles têm o reflexo mesmo. Então são espíritos que se mantêm muito presos ao corpo, que não acreditam muito na existência após a morte, apesar de ter morrido, não tem essa relação, não consegue sair dessa perturbação. Então eles se aproximam do corpo, ficam próximos e recebem influências do corpo. E o corpo, como nós sabemos, vai degenerando, vai acabando, vai sendo destruído, e normalmente os vermes vão e destroem o corpo. E eles sentem esse reflexo. É como dirigir, mais ou menos, né? Então você veste o carro não é teu mais, mas você veste, você dá uma batidinha, você sente o carro. Alguém te bate do lado, você sente que foi batido, que foi encostado. É mais ou menos assim que funciona. Não existe uma ligação com o corpo, porque depois de um tempo o espírito desencarna. Mas acontece que ainda existe o reflexo. Quando esse espírito ainda é muito preso psiquicamente ao corpo, ele sente mesmo. E a Beth Araújo está perguntando se há diferença para o espírito quando o corpo dele é cremado. Então, o Chico disse que 72 horas depois pode queimar. O Chico dizia isso. Então, não há diferença, né? Porque o corpo vai desaparecer, né? Ou vai apodrecer e ser comido pelos vermes, ou pode ser queimado. Respeitando essas 72 horas, então eu ainda fico com a resposta do Chico, pode se queimar, sim, não há problema nenhum. Não reflete muito no espírito. E também o Sérgio pergunta como é que, já que a gente falou que o Dia de Finados também é comemorado no Dia dos Espíritos, assim como o Dia das Mães, como que é essa comemoração? Então, nós temos que entender que no mundo dos espíritos existe uma sociedade, as pessoas trabalham, têm desempenho, têm função, é um mundo ativo de produção. E o finado é um feriado no mundo dos espíritos, digamos assim. E eles vêm, saem todos de lá, aqueles que têm parentes na Terra vêm visitá-los. Essa é a comemoração. É um momento de feriado, vamos assim dizer. E eles se dedicam, saem das funções que têm e vão lá visitar os parentes, aqueles que podem, onde são evocados. É assim que se comemora o Dia dos Espíritos, é o dia de finado do mundo dos Espíritos. E nós temos também, para fechar toda essa nossa fala a respeito desse dia, que é um dia de reflexão para todos nós, nós temos 3 minutos, aí você pode então dissertar até sobre isso, se você quiser. Como morrermos bem? Pois é. Essa é uma resposta que eu também procuro. Mas assim, nós precisamos viver bem. O que é viver bem? Viver bem, lógico, que não é dar todo o seu tempo, dedicar todo o seu tempo à matéria. Porque se nós nos apegarmos à matéria de forma 100%, nós não iremos morrer bem.
Porque a morte nada mais é do que o despojo da matéria. Nós vamos ser despojados da matéria. Então daí é um sofrimento danado. Aí é uma maneira de não morrer bem. Então, morrer bem é lidar e semear o transcendente. É a religião. É a religação. Porque a pátria real nossa é o mundo dos espíritos. Então nós iremos voltar para lá. Então nós temos que no nosso dia a dia contar sempre com isso. Nós temos que trabalhar o nosso emocional, nós temos que trabalhar o nosso lado mental para o lado religioso, para o Cristo, para aquilo que nós temos como fé, com aquilo que nós temos confiança, né? E assim nós morreremos bem, porque a partir do momento que nós vamos nos aproximando da morte, sendo ela brutal ou não, nós temos cabedal para que depois que isto aconteça, a gente não passe por uma perturbação muito grande. Nós tenhamos noção, conhecimento do que acontece. É igual uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você pode querer ir para Nicarágua. Se você monta no avião e vai para Nicarágua, é uma coisa. Agora, se você, antes de ir para Nicarágua, você dá um Google, 2 Google, vai lá no Google Maps, estuda, faz toda uma análise, vê a cidade que você vai de cima, vê os lugares que você consegue antecipar quase tudo. E aí você vai para Nicarágua, o sofrimento é menor. Né? Então, como nós antecipamos a vida transcendente? É através da religião. É através dos ensinamentos do Cristo. Né? É assim que nós podemos e devemos nos conduzir para que a gente morra bem. De outra forma, nós não morreremos bem, porque nós vamos estar cultivando as coisas da terra e material, coisas que nós não podemos levar e nem contar com elas depois que morremos. Então aí é um momento perturbador, e de muito perturbador, muito perturbado mesmo. É assim que se morre bem, é assim que pelo menos nós ouvimos os da doutrina e os espíritos nos educar a respeito. Bom, vamos agora então ao sorteio de 2 livros. Vamos começar então com o livro Sonetos de Vida e Luz. Pode entregar para ele. Então quem ganhou o livro Sonetos de Vida e Luz foi o Stefan Dedu, né? E vai poder retirar na livraria Educadora ali na Santos Dumont. E agora nós vamos sortear o livro A Gênese, a outra obra de Allan Kardec. A sorteada foi a Inês Chui Lopes também. Inês, pode retirar na Educadora essa excelente obra do nosso codificador do Espiritismo. Então, mais uma sorteada aqui, mais 2 livros que nós poderemos presentear os nossos, né, aqueles que acompanham o programa Presença Espírita. Já entrando no clima de Natal, né? É verdade, né? Queremos agradecer a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. E nós vamos nos despedindo. Na semana que vem, mais um programa Presença Espírita, começando o mês de novembro. É por isso que eu disse que nós estamos já em clima de Natal, já pensando nesses programas do futuro. E nos despedimos, agradecemos pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa.